A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD aqui no canal Denis Pereira Oficial. É um prazer receber todos aqui. Quero já agradecer e louvar a Deus por tua vida, pastor, dirigente, presidente, coordenador, superintendente, professor ou aluno da escola dominical, enfim, para todos os que amam o ensino da palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos. Você que está começando agora, está até meio assustado, foi quase que laçado para dar aula na EBD, nós estamos aqui para ajudar você. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor a minha vida, a minha família, o meu ministério. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus em congressos, acampamentos, enfim, eventos, conferências, EBFs, e será em 2020, querendo Deus, um prazer cooperar com a sua igreja, com o seu evento, com o seu departamento. Então vamos a mais uma aula da EBD. Aula da EBD, lição de número 6. Lição de número 6. Chegamos à metade praticamente do primeiro trimestre de 2020. Lição número 6. A sexualidade humana. Olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Você sabe que tem igreja que quer pular essa aula. No meio pentecostal, falar a palavra sexo ou sexualidade, isso dá cada briga. E aí tem muitos pastores que preferem não dar essa aula, ou então ele fala assim para o professor: essa aula quem vai dar sou eu, porque há um medo de que se fale algo que não deva, e enfim. A questão é que a sexualidade permeia a Bíblia fala de sexualidade, nós vamos falar aqui à luz da palavra de Deus, e é muito importante, porque quando a igreja não ensina, o mundo ensina, e como ensina, e o estrago é aquilo que nós estamos vendo aí, famílias destruídas e muita gente com a sua sexualidade deturpada. Então é muito bom que a igreja fale, sobre todos os assuntos, inclusive sobre este assunto, que é um assunto prático da vida de todo mundo, do dia a dia, do professor ao pastor. Gente, esse assunto tem a ver com todos nós. O textuário da nossa lição está Mateus 19, versículo 4 e 5, material em PDF para apoio dessa aula. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne? Não é? Mateus, capítulo 19, versículos 4 e 5. A sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Então, marca aí, anota aí. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo, tudo que Deus criou tem uma finalidade, tem um pra quê, tem um porquê ele criou. E com a sexualidade não é diferente. Muito bem, a leitura bíblica em classe está aí em Mateus 19, versículos de 1 a 12. Vamos à nossa introdução. Nas aula de hoje, veremos o que a Bíblia ensina e prescreve acerca da sexualidade humana. Novamente, se nós não vermos e ensinarmos o que a Bíblia diz, as pessoas vão aprender de acordo com o que o mundo, que a televisão diz. Apesar de ser um assunto exaustivamente debatido, está sempre a gerar novas controvérsias. Por essa razão, recorreremos à palavra de Deus a fim de buscar o verdadeiro modelo do sexo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, não é? E aí a gente vai ver também distorções dos pecados sexuais. O que é construção social? É uma ideologia que diz o seguinte, que ninguém nasce homem e nem nasce mulher, ok? Então, ao longo da vida, a pessoa vai descobrindo o que ela quer ser, independente de qual órgão genital ela tenha. Então, desta forma, quem pensa assim, os pais, as famílias que pensam assim, eles não têm nenhum tipo de padrão para os seus filhos, do tipo que azul é para meninos, rosa é para meninas, homem não fala assim, menina não faz isso. Não, eles criam essas crianças sem qualquer conceito absoluto de masculinidade ou feminilidade, porque eles acham que ao longo da vida é que a pessoa descobre se ela é homem ou mulher, independente do órgão genital que ela tenha. Bom, mas
o que nós vamos ver aqui na aula de hoje, que é uma aula bíblica, tá? Então, aquilo que é bênção se torna pecado quando não cumpre o seu propósito. Então, presta bem atenção nessa aula de hoje. Vai lembrar que ela é uma aula bíblica. Então, gera controvérsia, irmão. Nós andamos na contramão do mundo, tá certo? Então, vamos ficar com a Bíblia. Deus criou apenas dois sexos. Deus criou apenas dois sexos. Então, nós vamos ver que Deus criou masculino e feminino, homem e mulher, macho e fêmea os criou. O sexo pode ser definido de acordo com o dicionário OAS como a conformação física, orgânica, celular, particular que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Traduzindo, o que é, de acordo com o dicionário, fazer sexo? É distinguir, é separar, ó, homem e mulher. É distinguir, ou seja, deixar claro, ó, isso aqui homem, isso aqui mulher. Não é? Eu tenho até um professor que ele chegou numa aula e deu um susto todo mundo. Ele falou assim, quem foi a primeira pessoa a fazer sexo no mundo? Adão e Eva, não, foi Deus. Aí todo mundo assustou. Ué, por quê? Porque fazer sexo é distinguir o que é homem e o que é mulher. Então, o ser humano, ele é distinguido, ele é identificado por seu sexo logo ao nascer. E hoje, com toda a tecnologia, engenharia que existe hoje, antes de nascer, já é possível, por meio de ultrassom, dos exames, enfim, detectar. É um menino ou é uma menina. Logo, a sexualidade, o sexo, não é o masculino e o feminino, não é resultado de uma engenharia social e política, como querem os ideólogos do gênero. Deixa eu fazer um parênteses aqui, uma pausa, como diz meu pastor. Pausa aqui. É o seguinte, lembra que agora pararam um pouco de falar, mas quando tinham aquelas leis passando lá, muita gente colocou um post assim, eu não sou a favor da ideologia de gênero, eu sou a favor da ideologia de Gênesis. Na realidade, nós não somos a favor da ideologia de Gênesis. As pessoas só repetem o que alguém fala. Ideologia é algo que é imposto, não é? Então você tem a ideologia de Hitler, ideologia de Karl Marx, enfim. Não, nós não somos favoráveis à ideologia de Gênesis. Poderia ser muito melhor se nós disséssemos somos favoráveis à teologia de Gênesis. Somos favoráveis ao que Deus criou. Pronto, ao criacionismo. Pronto, é aquilo que nós somos. Mas a gente usa as palavras e joga lá sem pesquisar nada. E a gente vai ver que a gente acaba errando muito nesse aspecto aí. Então, biblicamente falando, ou se nasce homem ou se nasce mulher. Ponto. Biblicamente falando. Deus criou o sexo, tá? Então, os anjos, desde que foram criados, eles têm o mesmo número. Eles nunca aumentaram nem diminuíram. Eles foram criados e pronto. No entanto, o ser humano se propaga através da junção sexual. Não é? Você vê que a partir de Adão e Eva vieram todos os outros seres humanos. Então, a raça humana ela é propagada através da prática sexual. O sexo foi criado por Deus, não é invencionice humana. Quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, torna-se fonte de bênção ao esposo e à esposa. Vamos abrir a Bíblia para ver como que deve ser a prática sexual, que é uma fonte de bênçãos para homem e para mulher. Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Dizer que é bom não significa que esse é o modelo. Paulo está dando aqui uma dica, uma ideia, um conselho do que ele pensa. Porém, por causa da imoralidade, cada homem, 1 Coríntios 7,2, tem a sua esposa e cada mulher seu marido. Primeira coisa, marca aí. Sexualidade tem a ver com fidelidade e pureza, ok? Então, cada um tenha, cada homem sua esposa, cada esposa seu marido. Escreve aí, fidelidade. Ô lindo, estou gravando, obrigado. Segunda coisa, marca aí, 7:3. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa e da mesma forma a esposa para com seu marido. A prática, o ato sexual é uma dívida entre casados, ok? Então não é nada absurdo, também não é o fato de ser uma dívida não é que é uma obrigação a ser paga, não é como se fosse um imposto, não é? É algo que você adquiriu por prazer e, portanto, você paga a fatura ali com prazer, ok? Para gerar alegria, promover alegria, tá bom? Então, é muito importante isso. Então, é uma dívida entre casados, para ser paga com alegria, beleza? Muito bem. Terceira coisa, marca aí.
7:4. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, nem o esposo sobre o seu próprio corpo. Tá certo? Então, o esposo tem autoridade sobre o corpo da mulher. A mulher sobre o corpo do esposo. Isso significa que um manda no corpo do outro? Aí eu não quero. Tem que querer porque eu quero. Se vira. Ó, daqui 5 minutos eu tô chegando. É assim que funciona? Não. O que isso significa? Somos um do outro. O que Paulo está ensinando é o seguinte, que a minha preocupação deve ser e deve estar em promover o bem-estar, o prazer, a felicidade da minha esposa e ela em promover o meu bem-estar, o meu prazer, a minha felicidade. Se nós estamos preocupados em promover o outro, e amor é isso. Amor não tem nada a ver com egoísmo, mas com altruísmo. Amor não é querer o meu prazer, mas querer proporcionar o prazer para ela. Não é ela querer o prazer dela, a felicidade dela, mas ela buscar proporcionar o meu prazer, a minha felicidade. Quando nós entendemos isso, o casal é feliz, porque um está sempre promovendo a felicidade do outro. 7 e 5. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrares à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Entre casados, a abstinência sexual só pode acontecer com uma finalidade, com um propósito, para se dedicar à oração. E ela tem uma condição, mesmo que o propósito seja, e só pode ser para se dedicar à oração, com uma condição, que haja consentimento mútuo. Então, marido e mulher precisa chegar, se é o marido que quer fazer isso. Querida, é o seguinte, essa semana eu queria me consagrar ao Senhor, e uma coisa que eu queria combinar com você é que nessa semana nós vamos dormir de costas um para o outro. Você concorda? Se ela disser, não concordo, jamais, já era, irmão, perdeu. Se fizer, sacrifício de todo, consentimento mútuo. Por quê? Porque o seu corpo não é seu mais, é dela. O dela não é dela mais, é seu. Então você tem que pensar, e mesmo assim, rápido. 3, 4 dias, irmão. Nada de, eu fiz uma campanha de fazer igual Jesus, 40 dias no monte. Jesus não era casado, irmão. Para de ser tonto. Beleza? Então é rápido. Paulo fala assim, ó, rápido. Se logo em seguida vocês se unirem por causa da vossa falta de controle. Ou seja, nada pode nos afastar. A verdadeira santidade, a verdadeira espiritualidade promove a santidade do outro e não a sua queda por meio de uma tentação, porque eu quero ter uma espiritualidade que vai afastar a minha esposa. Beleza? Então, presta bem atenção nisso. Então, a Bíblia tem conselhos para uma sexualidade saudável. Os dois sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea. Por conseguinte, há somente dois sexos, o masculino e o feminino. Ainda que alguém exteriormente transmude, achei muito importante esse comentário, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Sabe qual que é o nome disso? Posicionamento. Infelizmente, muitas igrejas e muitos líderes espirituais não querem se posicionar em relação a isso. Por quê? Porque sofrerão ataques. Por quê? Porque serão criticados. Mas o nome disso não é desrespeito, é posicionamento. Qual é o posicionamento da igreja em relação à sexualidade? É o seguinte, Deus criou homem e mulher. O que passa disso é fora da palavra de Deus, ok? Respeitamos a decisão das pessoas, mas nós não aceitamos isso como algo natural. Mas uma pessoa nasceu com uma propensão assim, nossa, esse bebezinho de 2 anos, ele não sabe quem ele é. Esse que é o problema. Nós queremos pegar uma situação e fazer com que 7 bilhões de pessoas pensem do jeito de uma pessoa. Não, nós temos que ensinar os 7 bilhões, respeitar essa uma pessoa, pronto. E cada um na sua, ok? E aí nós vamos continuando a viver a vida com respeito, respeitando a diversidade. Então, se querem respeitar a diversidade, respeitem a minha. A minha é heterossexualidade, homem e mulher, beleza? Quer que eu respeite? É bissexualidade? Não concordo de acordo com a Bíblia, mas, mano, é sua vida, faça o que você quiser como cristão. Olha, se continuar desse caminho aí, buraco do sapo, lá no final da vida, na eternidade, beleza? Mas te respeito. Então, eu já trabalhei, já convivi com pessoas que têm outras práticas sexuais que não a minha, mas biblicamente eu preciso e posso dizer, é contrário à palavra de Deus. Uou! Tópico 2. Objetivos da sexualidade humana. Lembra que nós falamos lá nesta aula que tudo é criado com um propósito? Então, qual o primeiro objetivo? Procriação. Escreve aí. Contribuição. Eu acho lindo isso. Deus poderia ter feito assim, ó. E surgido 7 bilhões de seres humanos. Não, ele cria 2 e fala assim, aí, eu vou dar poder para vocês encher essa terra. Procria, manda ver. Então, enquanto a terra for terra, enquanto nós não avançarmos para a eternidade, a procriação será uma bênção de Deus para a humanidade. Através da procriação, nós geramos filhos.
Você sabe que muitos jovens hoje estão se casando sem nenhuma pretensão de ter filhos. E eles pensam assim, ah, o mundo está muito mal, não vou criar mais um filho no mundo mal para sofrer, vai que ele se torna um criminoso. Bom, todo mundo pensa como quiser, mas nós podemos pensar de outra forma. Os nossos filhos, a Bíblia diz que são bênçãos do Senhor. Então, os nossos filhos não são a doença dessa geração. Meu Deus do céu! Os nossos filhos são o remédio para esta geração. Os nossos filhos são bênçãos do Senhor, são heranças do Senhor, são um presente de Deus para a nossa vida e para essa geração. Então, é uma bênção gerar filhos e, claro, que lá na eternidade nós não teremos essa necessidade, esteja onde estiver, esteja na boca do sapo ou esteja na mesa do cordeiro, lá nem no céu nem no inferno vai precisar procriar mais nada, até porque não se casam nem se dão em casamento. União conjugal, então a primeira procriação. Segundo, união conjugal. O sexo foi criado para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Ai, gente, tem muita gente. Ah, não, tem problema nenhum. Os namorados têm uma prática sexual normal. Aliás, tem muita gente na igreja, namorados, que tem uma vida sexual. Eu faço uma pergunta, peraí. Ah, se vocês estão namorando há 3, 4 anos e tem vida sexual ativa, por que não casa? Eu colocaria uma pulguinha atrás da orelha se eu fosse um rapaz. Estou vivendo como casado e não caso, de acordo com a lei, já é casado. Se largar, dá B.O., irmão. Tem que pagar pensão. Mas pior do que ter que pagar pensão, pior do que ter que dividir alguma coisa que tem nesse momento, é ir pro inferno, irmão. Então, sexualidade na Bíblia sempre está ligada a casamento, a quem está publicamente casado. Ponto. Sexualidade é para casados. Amém? Conversa bastante no namoro para depois brincar bastante. Agora, faz muito no namoro, depois casa, fica só brigando. Então, honre ao Senhor. O sexo é para a união conjugal dentro do casamento. A sexualidade, a prática sexual, ela une e perpetua a união do casal. Ela renova os laços matrimoniais do casal. Outra coisa também, o sexo é para a glória de Deus. Meu Deus do céu! Onde já se viu falar? É isso aí, irmão. Não há nenhum lugar, em nenhum momento, em que essa palavra se cumpra mais do que na prática sexual. E se tornarão uma só carne. É na prática sexual. Vale lembrar que sexo e sexualidade não é a mesma coisa. Sexo, a distinção dos sexos. Sexo, ato sexual. Sexualidade é a vida como um todo. Tem muita gente dentro da igreja, inclusive muitos sobreiros, sala que é para adultos, tem muitos sobreiros dentro da igreja, muitos pastores, muitos irmãos e irmãs que têm uma vida arrebentada. Sabe por quê? Porque acham que sexo é a prática sexual, esquece que sexualidade, ela vem antes, ela é no dia a dia, ela é no trato, ela é na conversa, ela é no jeito que eu escuto, quando eu escuto, o que eu falo, como eu respondo. Então preste bem atenção nisso. Quem tem uma sexualidade saudável tem uma prática sexual poderosa e prazerosa. Então, o sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia há um livro dedicado às belezas da vida conjugal. Aliás, a igreja, a noiva de Cristo, é apresentada como a noiva do Cordeiro. Pode ter algo mais glorioso? Por isso que o sexo tem que ser dentro do casamento. Por isso que o sexo não pode ser vendido e não pode ser comprado, negociado. Por quê? Porque marido e mulher, eles são a figura, o símbolo da união de Cristo com sua igreja. O corpo é templo do Espírito Santo. Não pode ser vendido, barateado e nem coisificado. Então, a prática sexual saudável, ela glorifica o nome de Deus. Por isso, ela deve ser consensual, prazerosa, cheia de cumplicidade. Oh, Jesus, nos ajude. Muito bem. Tópico 3, distorções da sexualidade. Agora o bicho pega. Distorções. Tem distorções. E a igreja precisa se posicionar nisso aqui. Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão indo para a faculdade, irmão. E tem muitos jovens de dentro da igreja que eles não apenas já estão mudando sua mentalidade quando eles querem, sabe? Eles não têm mais convicção, não. Cuidado, a igreja tem que se posicionar. A igreja não pode se calar num assunto tão delicado quanto esse, hein? Não pode. Então vamos lá. Ele apresenta aqui 4 distorções da sexualidade. Claro que não dá pra gente esmiuçar isso aqui, tá bom? Mas algumas colocações aqui, você faz anotações aí. Fornicação é o relacionamento. Então, o que é fornicação? É uma distorção da sexualidade à luz da palavra de Deus. Por mais que alguém diga que não, é. A fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento. Ele colocou uma referência aqui de 1 Timóteo
1 e 10. Como nós já falamos, a prática sexual é para o ambiente do casamento, então é para casados, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais e os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se volta contra a sã doutrina. Gente, eu amo King James atualizada, tá? Então, imoralidade sexual, fornicação, sexo antes do casamento, entre namorados, entre noivos, estão pecando contra o Senhor, ok? Digo de novo, repito mais uma vez, se já estão tão envolvidos, porque não casar logo, gente? Ah, faça-me o favor. Portanto, podeis estar bem certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5 e 5. Vamos ler o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E aí não adianta, tem gente que está com a mente cauterizada. Você vai falar para ele: eu não entendo assim. Isso é problema teu que você não entende assim. A Bíblia está dizendo. Olha aqui. Ai, gente, eu fiquei meio bravo aqui agora. Não pode, né? O professor não pode ficar bravo. Mas eu sou aqui, vamos lá. Ó, 1 Tessalonicenses 4, 3. A vontade de Deus é esta: a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Presta atenção, o que é santificação, irmão? Santificação é se parecer com Cristo. Se parecer com Cristo. É nos tornarmos parecidos com Ele. E a vontade de Deus, o que é? Nossa santificação. Que vos afasteis da imoralidade sexual. Então, a fornicação não é bem vista aos olhos de Deus. Ela é pecado. O adultério. A fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou: não adulterarás. Em momentos em que muitos já não se posicionam mais em relação ao divórcio, tem muita gente já cometendo adultério de maneira premeditada. Então, vou cometer esse adultério aqui, daqui a pouco eu divorcio, depois não dá nada, a igreja me aceita, eu continuo pregando e cantando. Ai, gente, não adulterarás. Sabe por quê que o divórcio, que acaba sendo resultado do adultério, não é? Ele se torna uma opção? Porque nós começamos a fazer dele uma opção. Tá? Então, a fidelidade ela vem em primeiro lugar. Garanhão mesmo não é aquele cara que conquista uma mulher toda semana, uma mulher diferente. É o homem que conquista a sua esposa todos os dias. Esse é homem com H maiúsculo. Esse é macho com X. Eita glória. O homossexualismo. Você sabe que eu estou gravando isso aqui? Provavelmente o YouTube não vai. Ele vai pegar esse vídeo e vai mostrar para poucas pessoas. Porque hoje o YouTube detecta qualquer palavra contra a ideologia de gênero, homossexualidade, homossexualismo. Agora não é. Ai, não pode falar homossexualismo mais. É não sei o que efetivo. Enfim. Bom, é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Na Bíblia é conhecido como o pecado de sodomia. Não é? Essa abominação contrária ao plano divino para o casamento, que além de ser monogâmico, indissolúvel, é heterossexual. Ponto. Lembra que eu falei no início da aula? Propósito. Então, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se a sua mulher. Casamento é para adultos, casamento é entre homem e mulher. Depois ele diz: encham, procriem, encham a terra. Procriação. Então, homem e mulher. Então, por que a homossexualidade? E toda a prática. Hoje, há 20 anos atrás, gente, essa palavra nem era usada, né? Usava-se outros termos, enfim. Mas era muito mais definido, né? Você sabe, ó, esse cara não gosta de mulher. Essa mulher é muito difícil, né? Hoje você vê mais. Não gosta de homem. Só que hoje, com a ideologia de gênero, peraí, eu já estou entrando aqui, peraí, mas não gosta de homem, não gosta de mulher, é o quê? Aí vem o trans, vem não sei o quê, virou, biblicamente falando, uma bagunça, tá bom? Então, a chamada ideologia de gênero é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando aos meninos e às meninas a escolha de seu sexo social e ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa contra tal pensamento. Inclusive, essa semana começou a viralizar um vídeo em que está tendo uma palestra aonde? No Sesc, tinha que ser no Sesc, e nessa palestra um transexual, ele fala o que a galera não tem coragem de falar, não é? E eles falam nas entrelinhas, e ele falou uma coisa, e é fato. Ele falou assim: o pessoal pergunta se a gente quer destruir a família, e a gente fica dizendo que não, a gente não quer destruir a família. Aí ele falou assim: mas a verdade é que a gente quer sim. Cara, eu olhei aquilo, e aquilo em momento algum me assusta. Que novidade que tem isso? Aí um monte de crente começa a postar, começa a mandar: olha o que o cara falou! Irmão, nossa guerra não é carnal, ela é espiritual. A família é uma instituição linda, criada por Deus. A família promove a sociedade, promove o Estado, promove a igreja, promove o reino. Se você destruir a família, já era. Tudo entra em colapso. Aliás, a sociedade está em colapso por causa do colapso da família. Ponto, irmão.
Que novidade há que Satanás vai lutar contra a família? Será que eu precisava que a ideologia de gênero viesse dizer para mim? Será que eu preciso que alguém venha dizer para mim, escuta, nós estamos contra a família? Gente, por favor, que falta de discernimento é essa? Aí fica tudo, ai meu Deus do céu, o cara falou. Ele tem o direito de falar. Aliás, pessoal, vamos parar com esse negócio de achar que alguém não pode falar. Porque eu só tô falando o que eu tô falando aqui porque eu tenho liberdade para falar, ué. Se a gente começar a querer calar os outros, daqui a pouco vão querer calar a gente, porque vão usar o mesmo direito contra nós. Então, legal, ele falou que eles querem destruir a família. Muito bem, e nós estamos aqui para dizer que nós vamos construir a família, renovar a família, restaurar a família, e glória a Deus, vamos ver quem pode mais. As trevas, por acaso, ameaçam a luz? As trevas, irmãos, elas só gritam alto, elas só são uma ameaça quando a luz está apagada. Acendeu a luz, já era, irmão. A luz não pede para a treva ir embora, ela simplesmente ilumina. Iluminou, acabou as trevas. Então eu não me assusto que o cara vai lá e quer destruir a família, eu não me assusto. Isso pra mim não é nada. Eu diria assim pra ele, sério? Desculpa, diga algo mais óbvio. Por quê? Porque esse é o plano de Satanás desde o início. Desde o começo. Então pra mim não muda nada. Aí o cara falou, e aí que ele falou? Deixa ele falar. E isso só significa que vivemos a democracia. Ele pode falar que quer destruir a família. E nós podemos falar que nós não vamos aceitar. Ponto. Glória a Deus. É assim que funciona. Gente, Deus abençoe essa aula maravilhosa. Eu até tentei fazer uma aula mais curta, mas eu vou deixar essa aula desse tamanho mesmo. Assista, curta, compartilha, manda para todo mundo. E até a próxima aula. Deus abençoe.